eu abro com essa pergunta que foi colocada no nosso VT. O que esperar do São Paulo daqui para frente? João, o São Paulo vive uma reconstrução, né? Você tem que reconstruir pilares, readquirir credibilidade, e isso não se faz da noite para o dia. Quis o destino que no primeiro ano nós conseguimos um título importante, muitas crianças não sabiam mais o que era o São Paulo campeão, e nós conseguimos. Em 22 o São Paulo chegou em 2 finais, o Paulista novamente e a Sul-Americana. Mas o grande passo que essa gestão tem que dar é de médio e longo prazo, porque se nós pensarmos apenas na competição, nós vamos ainda sufocar uma instituição que sofreu muito, e ainda sofre, mas começa a ter sinais de recuperação. E o nosso compromisso é ter um time competitivo sem fazer loucuras, com responsabilidade financeira. E o que nós podemos esperar ainda em 23, em 24, é o equilíbrio financeiro, é tornar o time cada vez mais competitivo, revelando novos jogadores. Nós temos uma base, uma formação maravilhosa e competindo. Presidente, quando eu era garoto, meados dos anos 90, o São Paulo era o time mais invejado do Brasil. Todo menino queria ser São Paulino, São Paulo ganhava tudo, era expressinho do Tele, era time principal do Tele, o time principal era campeão, o time reserva também. E de um tempo para cá o São Paulo deixou de ganhar e saiu das manchetes positivas, principalmente na parte de gestão, para não ter mais essa referência. O que aconteceu? Onde o São Paulo errou? Aonde está o problema do São Paulo? Eu acredito, João, que nós tivemos esse ciclo que foi importante para internacionalizar a marca do São Paulo, que eu vivi isso fortemente na arquibancada. Depois, já como um homem de marketing, acompanhei o grande processo do São Paulo, também campeão mundial da Libertadores em 2005, e depois 3 vezes campeão do Brasil de forma seguida, simultânea, 2006, 7, 8, com o Muricy Ramalho, que hoje é nosso coordenador. Eu acredito que dali em diante, o São Paulo não se conformou, mas o São Paulo ele estava no ambiente da vitória. E esse ambiente é onde você pode cometer erros. Porque os adversários espelham em clubes que dão certo e começam a fazer uma lição de casa. E nesse momento, muitos clubes se reforçaram, fizeram CTs, investiram na base, investiram na ciência, na tecnologia, na medicina do esporte. E não é que o São Paulo parou, mas o São Paulo achava que ainda ele era aquela instituição que estava um pouco isolada. E esse é um grande erro de um clube que hoje pode estar distante dos demais, é deixar de olhar um pouco para frente e ficar olhando para trás. Eu acho que o São Paulo olhou para trás, ganhamos tudo, está ótimo, mas faltou um olhar para o futuro. Presidente, rapidinho para a gente ir para o intervalo, o senhor falou em mudar de rota, o senhor teve que mudar recentemente. E o senhor teve a missão que eu tenho certeza que foi duríssima para qualquer São Paulino, de demitir um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube, do cargo de treinador. Como é que foi esse processo e como é que foi sentar na mesa com o Rogério Ceni e falar, olha, não dá mais? Olha, essa é uma pergunta realmente que essa questão eu dormi com ela algumas vezes, né? Qual o momento que teria que acontecer isso? Quando você contrata um ídolo, você tem que pensar depois o fim desse casamento como seria. E o Rogério, eu conheço ele quando ele era o terceiro goleiro, conheço depois como atleta, trabalhamos juntos, é um cara que eu admiro demais, foi importante para o São Paulo, trabalhou muito, competiu, chegou em 2 finais, obcecado pelo trabalho, é um grande ídolo, né? Mas todos nós, numa empresa ou num clube de futebol, sabemos que em alguns momentos você tem que mudar. E eu coloco uma coisa, João, que quando eu assumi, veio o Crespo, né? O Diniz estava saindo, foi uma transição, e depois nós ficamos com o Crespo, ele foi campeão, depois veio o Rogério, e agora veio o Dorival. Não é uma quantidade grandiosa de troca, em 3 anos, né? E agora temos o Dorival. Eu procuro não interromper um trabalho, mas quando você sente que é necessário para a preservação do time, até do profissional, você faz de forma clara. Então, não foi fácil. Eu chamei o Rogério, nós temos aqui que conversar de forma adulta. Você é um grande técnico, é um grande profissional, certamente vai brilhar ainda mais do que já brilhou, foi campeão pelo Flamengo, brasileiro, e as portas do São Paulo estarão sempre abertas a você. Nesse momento, urge fazer uma mudança. O Dorival foi técnico do São Paulo e voltou. O Rogério também foi e voltou. Quando sai com portas abertas é importante. Então foi uma conversa franca, adulta. Tudo bem? Muito bem. Inclusive nos acertos, nos bastidores, ali tudo certinho. Foi bem. O que nós temos hoje é todo atleta ou
técnico, que sai um acordo que você paga de formas parceladas. E os advogados conversam, e às vezes não são nem os profissionais, mas não teve nenhum problema. O Rogério é um cara que eu admiro muito e torço muito por ele. Ainda eu falei assim, você vai dar trabalho pra gente ainda quando assumir o próximo clube. Mas ele é um cara muito determinado, eu torço muito por ele. Agora não é fácil. Muita gente fala assim, não contrate quem você não pode demitir. Eu falei, não, isso é pros fracos. Você tem que contratar e tem que saber demitir. Quando há uma necessidade. Agora, isso é declarar omissão. Eu não vou contratar porque depois... Não, é conversa, é cumplicidade, é olho no olho. E uma vez ele estava jogando pelo Fortaleza, aqui em São Paulo, e eu fui tomar um café da manhã com ele técnico do Fortaleza. Essa é uma relação profissional e eu torço muito por ele. Hoje o São Paulo está em dia, presidente? Nós temos hoje CLT em dia. O contrato do jogador, na grande maioria, é 70% CLT e 30% direito de imagem. E o direito de imagem, nós conversamos sempre com atletas que nós podemos atrasar 2, depois pagar um, fica 1. É uma conta corrente, como eu falei. Por exemplo... Mas isso é acordado com ele? Acordado, existe. É que hoje nós vivemos num mundo de redes sociais e que às vezes o clique clama por uma chamada que o conteúdo da matéria é outro, mas a chamada é muito ruim. São Paulo atrasa 3 meses. Primeiro que não é isso. Segundo que o que está acertado com os atletas é que, por exemplo, nós tivemos 2 grandes bilheterias, contra o Tolima e contra o Palmeiras. Já essa grande parte já está sendo pago direito de imagem pendente. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu já tenho esse comprometimento de acabar com a pendência. Então são situações que você vai trabalhando num conta corrente. É que, claro, não é correto, né? Embora o direito de imagem é algo diferente do CLT, mas não é correto. Mas o que existe é uma cumplicidade boa, positiva, e que sabe que nessa gestão os atletas, a comissão técnica confiam. Senão não viriam para cá. Porque o que interessa é você encerrar o ano com os atletas em atividade e dizer, poxa, eu te devia isso, tá pago, chega em dezembro, você coloca tudo em ordem. Então esse desajuste, eu também não falaria aqui, porque eu não posso falar e não acho correto falar, também é de recebíveis de outros clubes que eu não recebo. Eu tenho um fluxo de caixa. Clube A, clube B, não me paga. E eu vou dizer o seguinte, como é que eu vou fazer se eu não tenho essa margem? Eu não vou falar, olha, o clube A não me pagou. Não, eu não seria justo, porque pode acontecer comigo pelo ecossistema do futebol, que é sofrível. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, às vezes eu tenho um dinheiro para receber dia 5, simplesmente não chegou, e não chegou ainda. Mas eu não acho também justo eu chegar e dizer abertamente o irmão tal não me pagou. É o ecossistema que está errado. É por isso que nós brigamos para melhorar esse ecossistema. Mudando um pouquinho a pauta, dentro do São Paulo, o São Paulo tem um estádio que durante muitos anos foi um dos melhores do Brasil, mas o tempo foi passando. O Morumbi já não é aquele colosso do passado, de tamanho até que é, mas de conforto já não é tanto mais. Tem algum projeto de modernização do Morumbi? O São Paulo pensa em fazer alguma coisa para dar uma cara nova para o estádio? Como é que está isso, presidente? João, você falou a palavra importante, cara nova, né? O Morumbi é um estádio magnífico, é um templo do futebol, né? Quando você fala em estádio e arena, você fala assim, o Morumbi é estádio, né? E a arena é uma coisa um pouco modernizada, coberta, etc. Nós precisamos dar esse salto. Agora, é claro que eu não posso dar esse salto, porque eu não tenho nenhum recurso extraordinário, a não ser de equilibrar a dívida e fazer time competitivo para colocar numa plataforma de estádio. Porém, o São Paulo hoje atingiu números importantes que tem conversado com empresas, com empresários, e vamos discutir uma plataforma de uma reforma do estádio, sim, de uma modernização, sem perder o charme de ser um templo maravilhoso que agregou lá clubes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, e acho que isso é importante. Agora, nós não faremos de forma irresponsável, que é assumir dívidas impagáveis. O São Paulo não pode, não tem essa questão de assumir, mas o São Paulo deve propiciar o investimento de parceiros ou de fundos que possam levar o Morumbi, que hoje voltou à cena dos grandes eventos. Nós fizemos 6 shows do Coldplay num período muito curto. Então hoje o Morumbi voltou, que também estava fora disso, ao calendário do entretenimento internacional. E com isso passa a ser uma plataforma importante para o futuro. E todos os investidores dessas áreas olham isso. E já conversaram conosco, e nós estamos conversando para que a gente, com muita tranquilidade, possa oferecer para o torcedor, quem sabe, um estádio moderno.